Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. É um prazer novamente estar com vocês para compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor, compartilhar um pouco mais dos estudos que estão sendo propostos, né? E dando continuidade ao estudo dessa semana, hoje eu estarei falando sobre o ciúme e a inveja. E nós estamos tendo como base o livro da autora Joyce Meyer, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Iniciando, a gente vai falar a questão da inveja, né? A inveja vem de um desejo de ter o que a outra pessoa tem, né? Nunca devemos nos comparar com outras pessoas, porque isso nos levará à cobiça, né? E ao ciúme e à inveja. Esses sentimentos começam a brotar em nossos corações quando nós começamos a desejar aquilo que o outro tem. E um dos mandamentos muito importante, né, que nós vemos lá em Êxodo 20:17, é que não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, Deus já ali, né, nos 10 mandamentos, já colocou essa questão da cobiça, né? E cobiçar o que os outros têm é uma das grandes razões pelas quais as pessoas perdem a sua alegria. E aí a gente entende por que muitas pessoas estão deixando de ser alegres. Porque a cobiça muitas vezes entra nos seus corações e começa a gerar sentimentos de inveja, sentimentos de ciúmes, e isso rouba de nós, amados, a alegria. O que Deus espera de nós é que amemos aquilo que temos e não o que é do outro, né? Deus tem nos dado tantas coisas, amados, tantas coisas. Se nós pararmos para analisar, para pensarmos em tudo aquilo que Deus tem nos dado, nós vamos ver que nós somos mais que felizes, bem-aventurados, né? E o que esse mandamento significa? Que não é errado a gente querer melhorar, querer ter outras coisas a mais, querer melhorar de vida. Não há nada de errado quanto a isso. O que há de errado, amados, é quando esse sentimento gera em nós o sentimento da inveja, né? Mas aí nós pensamos, o que é inveja, né? Inveja, amados, é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Então a inveja é muito maior, muito mais profunda do que apenas desejar aquilo que o outro tem. A inveja, amados, é aquele sentimento de desgosto que ele é provocado pela felicidade do outro. Então é um sentimento terrível, é algo terrível que nós podemos, que pode brotar no nosso coração, tá? Então, a outra definição que nós vamos ter de inveja é o desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é do outro, tá? É aquele desejo de ter o que o outro tem de uma forma muito é, voraz, aquele desejo incontrolável de ter o que o outro tem. Se o outro tem um carro, a gente quer ter aquele carro. Se o outro tem uma casa, uma mansão, sei lá, alguma coisa nesse sentido material, a gente quer ter exatamente aquilo que o outro tem. E a gente fica naquela ganância, naquele desejo de querer ter o que o outro tem. E ficamos desgostosos, infelizes pela felicidade do outro. Então a inveja é isso, tá? A inveja ela pode ser definida também como sentimento de frustração, rancor gerado perante uma vontade não realizada, de possuir os atributos ou qualidades de um outro ser. Pois aquele que deseja tais virtudes, às vezes é incapaz de ter aquilo que o outro tem. Às vezes você vê a outra pessoa tendo algo, por exemplo, algo na aparência, ou algo na forma de falar, ou algum estudo a mais, não sei, qualquer coisa, Marcos. Pode ser qualquer coisa. E você fica com um sentimento de rancor, de frustração, porque você não possui tal coisa. E a inveja vai gerando isso no nosso ser, na nossa vida, tá?
E aí, o que que acontece? A gente pode perceber também que há uma diferença entre a cobiça e a inveja, tá? A gente vai ver um pouquinho também que qual seria essa diferença. E aí a gente pode ver que a cobiça, ela é a necessidade de ter o que o outro tem. Então, quando eu cobiço, ou quando eu sinto essa questão da cobiça, eu tenho o desejo de ter o que o outro tem. Já a inveja é o desejo que se esmera, ele é mais profundo, tá? Em minar a felicidade que o outro tem. Então a inveja ela é mais profunda. Ela quer desejar minar aquela felicidade. Por exemplo, se o outro está feliz porque passou num concurso, um exemplo, você fica querendo minar aquela felicidade. E muitas vezes as pessoas que sentem inveja, elas são muito críticas. Elas começam a colocar palavras depreciativas, palavras que venham colocar a pessoa para baixo. E isso é muito ruim, amados. E nós vemos um exemplo muito forte na Bíblia, né? A autora Joyce, ela vai citar nesse livro que ela coloca a vida de José. E nós conhecemos muito bem a vida de José e os seus irmãos, né? Os irmãos sentiram inveja porque o pai preparou aquela túnica, porque o pai tinha uma preferência por José e foi gerado no coração dos irmãos a inveja. E tanto é que eles maquinaram o mal contra José, venderam José para ser escravo no Egito, e a gente vê o resultado de tudo isso. Graças a Deus que Deus tinha um plano e um propósito na vida de José, e Deus reverteu toda a situação, né? Mas a gente vê como que a inveja pode levar as pessoas também a maquinarem o mal, né? Esse exemplo de José é bem interessante, né? Então, qual a lição que nós tiramos para nós, amados, de tudo isso, desse sentimento? Que a gente precisa parar de nos compararmos com as outras pessoas. Em relação à aparência, em relação à posição, em relação aos bens que o outro possui. Deus, ele tem um plano individual para cada pessoa. Deus nos ama pelaquilo que nós somos, pelaquilo que nós temos, pelaquilo que a nossa vida é única. Que você possa entender o propósito de Deus e o plano de Deus para a sua vida. Ame sua vida, né? As emoções negativas, elas podem impedir as pessoas de amar alguém que tem o que elas querem, né? Muitas vezes o invejoso, ele não ama, ele não deseja o bem para aquela outra pessoa. Muito pelo contrário, ele deseja o mal. Muitas vezes a pessoa projeta, sente, deseja até inconsciente, assim, de uma forma no pensamento contra outra pessoa, né? E aí Deus coloca dons nas pessoas para o benefício dos outros. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender o propósito de Deus para a humanidade, para as nossas vidas, para a igreja, tá? O Espírito Santo, ele vai realizar, ele vai inspirar as pessoas de acordo com aquilo que ele quer, com o dom que ele quer te dar, né? E o dom que nós temos, ele serve, amados, para nós abençoarmos a igreja, abençoarmos os nossos irmãos, abençoarmos as pessoas. Quando a gente começar a entender que o outro tem um dom que eu não tenho, é porque aquele dom é para me abençoar. Quando nós começamos a mudar a nossa mentalidade em relação a isso, Deus começa a nos abençoar. Deus começa a gerar em nosso coração um coração grato, um coração cheio de amor, um coração que vai entender que o outro vai me abençoar e o que eu tenho eu vou abençoar o outro. Mas isso nós precisamos entender que nós somos um corpo. A igreja é um corpo, né? Lá em 1 Coríntios 12:11, você vai ver que Paulo ele vai tratar sobre isso. Ele vai tratar a igreja como um corpo, os dons, tudo aquilo que Deus nos dá é para nós abençoarmos o outro. O corpo de Cristo, ele existe para ser compartilhado, amados. Nossos dons para uns com os outros, servimos para abençoar os outros. Deus quer que saibamos que somos seres únicos, individuais, mas ao mesmo tempo seres que estão inseridos numa sociedade, num grupo, num corpo. Quando as pessoas sentem inveja, amados, elas são inclinadas a julgar.
E a palavra de Deus é bem clara quanto a isso, né? Lá em Mateus 7:1, que nós não devemos julgar uns aos outros. Quando nós começamos a julgar o outro, né, nós começamos a colocar algo taxativo nas pessoas, e Deus não quer isso para nós, né? Em vez de sentirmos infelizes, né, ou ciumentos por algo que o outro recebeu, nós devemos ficarmos felizes por eles, né? Devemos o quê? Sentir no nosso coração a gratidão pela vida do nosso irmão, amados. E isso é algo que nós temos que praticar todos os dias. Todos os dias nós devemos praticar a gratidão, amados. Invejar as bênçãos que outra pessoa recebe nos impedirá também de receber as nossas próprias bênçãos. Enquanto você ficar preocupado com o que o outro tem, com o que o outro possui e você não possui, muitas vezes nós retardamos aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer nos abençoar, aquilo que Deus quer te dar como dom e como bênção na sua vida, né? Antes de permitir que a inveja invada nossas vidas, nós precisamos fazer algumas perguntas. O quanto eu estou disposto a trabalhar em minha vida para obter isso? Muitas vezes as pessoas têm as coisas, mas nós não pensamos o que foi que ela fez, como ela se esforçou, como ela trabalhou, como é que ela articulou para ter tal coisa. E como é que eu posso trabalhar, estar disposto a também conquistar aquelas coisas que eu desejo, que eu quero, né? Que tipo de sacrifícios eu devo fazer para alcançar determinadas coisas, né? Você deseja estar disposto a ajudar alguém, né, com aquilo que você tem? Desejo dar o que Deus me disse para eu dar? E muitas vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que o outro tem, com aquilo que as outras pessoas têm, mas muitas vezes nós não paramos para analisar o esforço, a dedicação que aquela outra pessoa teve para alcançar determinadas coisas, né? Muitas vezes queremos que o outro tem, mas não queremos fazer o que elas fizeram para obter isso, né? O que se esforçaram. Se formos honestos, amados, sobre a causa da nossa insatisfação, perceberemos que não estamos felizes com aquilo que Deus está nos dando. Muitas vezes Deus tem nos abençoado e nós não estamos focando nisso, amados. Nós não estamos. Estamos mais preocupados com o outro, né? Se você quer ser feliz e extremamente abençoado, comece a focar naquilo que Deus já te deu, naquilo que Deus já fez na sua vida. E a maior gratidão que nós podemos ter é a salvação em Cristo Jesus. É a oportunidade de servir a Deus, a oportunidade de amarmos ao Senhor, né? Quando começar a sentir qualquer sentimento de inveja, de ciúmes pelo aquilo que o outro tem, seja honesto com Deus, com você mesmo, né? E peça que Deus o ajude a livrar você desse sentimento, né? Que você possa substituir esse sentimento de inveja pelas promessas que Deus já fez à sua vida, aquilo que Deus já lhe deu, aquilo que Deus já lhe abençoou. E confie em Deus que outras coisas virão sobre a sua vida. Talvez se você deseja algo, né, você tem um sonho, um desejo no seu coração, espere e confie no Senhor, que mais cedo ou mais tarde isso vai se realizar na sua vida segundo a vontade de Deus. Que possamos substituir, amados, qualquer sentimento que surge em nossos corações de inveja e ciúme, pelo sentimento da gratidão ao Senhor, por aquilo que Ele já fez e pelo que Ele é na sua vida. Que Deus te abençoe, que você possa continuar firme nas promessas de Deus e que o seu coração gere sentimentos de gratidão, de louvor, de glórias ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, muito obrigada pela oportunidade e estou muito feliz de compartilhar com vocês esse tema. Que Deus nos ajude e Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.